A história que mudou a minha história. Romildo de Aguiar. A história que mudou a minha história. Introdução. Eu, pastor Romildo Conceição de Aguiar, fui direcionado pelo Espírito Santo de Deus a dar em e com acento agudo cio a minha primeira biografia e relatar fatos importantes da minha vida através deste livro. Louvo a Deus por tudo que Ele me deu, e por tudo que Ele me proporcionou. Sempre vivi uma vida de milagres, através de sonhos, curas, transformações, libertações, batalhas e vitórias, que fizeram de mim tudo isso que sou hoje. Um homem que procura ser fiel aos caminhos do Senhor e determinado em seus propósitos. Passarei, a você, as minhas revelações e a melhor parte da minha história, desde a minha infância até aqui. E, mais uma vez, quero agradecer ao meu Deus, que é o autor e consumador da minha fé. Afirmo que todos os fatos aqui são verdadeiros e contra fatos não há argumentos. 9. Capítulo 1. Quem sou eu? Nasci no município da cidade de Porto Seguro, Chama do Curuípe. Passei toda a minha infância nas praias do litoral do sul da Bahia. Hoje, aquelas praias são lugares turísticos. Sempre fui de família humilde, porém unida, e isso nos deu força para vencermos aquele período de grandes dificuldades. Em meu município não havia hospitais, postos de saúde, bancos e nenhum supermercado. Era uma época muito complicada de se viver. Não havia transporte nem aparelhos de comunicação. O único meio de se locomover era por animais ou barcos de pesca. Literalmente, demorava várias horas para chegar até a cidade. Tudo muito cansativo. Difícil, hein? Nascido em lar de idólatras, era eu levado pelos meus pais a adorar ídolos, apenas por suas vontades. Minha maior pergunta e preocupação era saber, de fato, quem eram de verdade. Aos 7 anos de idade, eu já era preocupado com meu futuro. Questões como, de onde vim, para onde vou e quem sou, deixavam-me muito preocupado e perturbavam a minha mente curiosa de criança. 10. Minha família e eu passamos por muitos apertos e dificuldades. Meu avô, já bem cansado da labuta, decidiu vender todas as posses e se mudar para a cidade. O que sobrou, repartiu entre todos os filhos. Isso aconteceu na década de 80. Desde criança, eu precisava saber de algo, mas não entendia o que era. Minha alma ansiava em conhecer o Deus que eles diziam que existe. Sentia-me um vulcão a ponto de explodir, e não me contentava com o pouco conhecimento que me era dado acerca da fé que eles professavam. Nada eu sentia através das obras, digo, através das missas e rezas. Nada disso me preenchia até que, aos 19 anos, tomei a maior decisão da minha vida. Em 1988, recebi um convite diferente: ir a uma igreja evangélica, Primeira Igreja Batista de Porto Seguro /Bá. Motivado pelos meus amigos e discipuladores, fui. Nos primeiros momentos, senti um pouco de vergonha por estar em um lugar diferente, mas no decorrer do culto descobri que ali era o meu lugar. Quando o pastor terminou a pregação e fez o apelo, eu, naturalmente, levantei a mão e fui à frente com meus amigos de sempre. Aceitei a Jesus Cristo qual ele tinha me mostrado. Eu estava muito feliz e convicto de que minhas indagações estavam sendo esclarecidas. Meses antes, pessoas me falavam de Jesus, salvação, inferno e tudo mais. Porém, naquele momento, tudo fazia sentido. Tornei-me uma nova criatura. Dei o primeiro passo na fé. Estávamos na época de carnaval e, ao término do culto, indo para nossas casas, passamos na passarela do álcool para olhar os trios elétricos que vieram de Salvador e tocavam todo ano em minha cidade, Porto Seguro. Engraçado que não senti, 11, vontade de me juntar ao grupo de amigos que estavam ali. Descobri que havia acontecido algo que preenchia todo o meu vazio. Minhas necessidades, como minhas prioridades, eram outras. Tive uma atitude que jamais me esquecerei. Literalmente, levantei umas das mãos e dei um tchau para tudo aquilo que me dava prazer. 13. Capítulo 2. A visão do arrebatamento. Certa noite, tive uma revelação com o arrebatamento da noiva do Cordeiro de Deus. Eram aproximadamente umas 2 horas da manhã. Isso ocorreu em 1990, em alto mar. Eu era pescador junto com meu pai, José Aguiar, e meus irmãos,
e estávamos trabalhando, como sempre. A pesca em alto mar é dividida em horários específicos, para trabalhar e para dormir. Depois de trabalhar intensamente, senti-me esgotado e fui à beliche do barco para dormir, como de costume. Ao fechar meus olhos e me desligar de tudo, o Espírito do Senhor me revelou, em sonho, como seria o arrebatamento dos fiéis e a volta de Jesus Cristo. No sonho, eu estava discutindo com um dos meus irmãos, acerca de algum problema que acontecera. Meu pai nos repreendeu, mas não deu muito certo, pois continuamos a brigar. De repente, ouvi algo que me assustou muito, um vento impetuoso, seguido de um toque de trombeta muito alto. Segundos depois, 14, senti o mesmo vento forte e poderoso, seguido do mesmo toque de trombeta. Eu estava fora da casa, presenciando tudo isso. De repente, olhei para onde estavam meus familiares e, em um piscar de olhos, vi alguns deles subindo e falando umas línguas estranhas. 1 Coríntios 15.51,52 e 1 Tessalonicenses 4.13 a 18. Tudo isso foi muito rápido e totalmente sobrenatural. Naturalmente, o céu foi perdendo a cor e tudo foi ficando tenebroso. Comecei a me perguntar por que eu não havia subido com os outros. E o Senhor me fez lembrar da contenda que tive com meu irmão momentos antes do acontecido. Rapidamente, pensei em me ajoelhar e pedir perdão para ter uma segunda chance de ser arrebatado, mas desisti, porque sabia que já não havia mais chance para mim. Acordei no meio da noite, muito assustado e tremendo de medo, pensando que realmente tudo aquilo tinha acontecido. Percebendo que era apenas um sonho e, como estava muito cansado, voltei a dormir. Pela manhã, a primeira coisa que fiz foi pegar minha Bíblia Sagrada para ler e, automaticamente, abri em 2 Pedro 3.10, onde está escrito: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso me atemorizou muito mais. Liguei o rádio e comecei a ouvir programas evangélicos ao vivo e nenhuma notícia sobre arrebatamento. Foi então que fiquei aliviado. Tudo foi tão real para mim, que me lembro até hoje. Por causa deste sonho, descobri que mínimos detalhes podem nos impedir de sermos levados para o céu. Mateus 25.1-12 relata a parábola das 10 virgens. 5 delas eram prudentes, estavam preparadas para o noivo. E as outras 5 eram loucas, estavam desligadas e totalmente despreparadas para irem ao encontro do noivo. 15. Esta parábola ressalta que todos os crentes devem constantemente examinar sua vida espiritual, tendo em vista a vinda de Cristo num tempo desconhecido e inesperado. Devem perseverar na fé, para que, chegado o dia e a hora, sejam levados pelo Senhor na sua volta. V.10. Estar sem comunhão pessoal com o Senhor quando Ele voltar significa ser lançado fora da sua presença e do seu reino. O que faz a diferença entre o louco e o sábio é aquele, louco, não reconhecer que o Senhor, ao voltar, virá num tempo em que não é aguardado, nem percebido por sinais visíveis e específicos. Cristo mostra, em Lucas 18.8, que uma grande parte dos crentes estará despreparada no momento da sua volta. Cristo deixa bem claro, do verso 8 ao 13, que não vai esperar até que todas as igrejas estejam prontas para aquele grande dia e muitos serão pegos de surpresa como na parábola citada. Note-se que todas as 10 virgens, tanto as prudentes como as loucas, foram surpreendidas, ao vir o noivo. Isso indica, VV 5-7, que a parábola das 10 virgens se refere aos crentes vivos antes da tribulação e não àqueles durante a tribulação, os quais terão sinais específicos precedendo a volta de Cristo no final da tribulação. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala do arrebatamento. Em Gênesis 5.24 encontramos o arrebatamento de Enoque, e andou Enoque com Deus, e não foi visto mais, porque Deus o tomou para si. Ele foi trasladado sem passar pela morte, como também ocorreu com o profeta Elias, que foi arrebatado cerca de 1200 anos depois, como está registrado em 1 Reis 2.9-11. O 16. Escritor da carta aos Hebreus também fala do arrebatamento de Enoque, em Hebreus 11.5. Essa é uma das mais curtas e excelentes biografias,
uma sentença revelando a Israel de 365 anos, 300 dos quais passados em humildade e justiça, crendo em Deus e andando com Ele. Quão maravilhoso será o arrebatamento da Igreja de Cristo. A palavra arrebatamento, do gr. harpazo, do latim rapto, significa retirada brusca, sobrenatural no encontro com Jesus nos ares. Este acontecimento, ao qual o Novo Testamento dedica 2 capítulos, 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, constituir-se-á em um dos maiores milagres de todos os tempos. Abrangerá, simultaneamente, em um abrir e fechar de olhos, diversos fatos espantosos, inexplicáveis, incompreensíveis à lógica humana. 1. A ressurreição física e espiritual dos que morreram em Cristo, ressuscitando em seres semelhantes aos anjos. Lucas 20.30 a 34. 2. A remoção violenta. Este adjetivo revela a verdadeira natureza do arrebatamento dos salvos que estiverem vivos. 1 Coríntios 15.51 a 58. 3. A união mística e celestial da Igreja com o Cordeiro de Deus. 1 Tessalonicenses 4.15 a 17. De acordo com a escatologia pré-milenista, o arrebentamento da Igreja dar-se-á antes da grande tribulação e do estabelecimento do milênio na Terra. 17. No Novo Testamento, vemos algumas pessoas que foram arrebatadas ao céu. O primeiro foi o Mestre dos Mestres, o nosso Senhor Jesus Cristo, do qual, após 40 dias da sua morte e ressurreição, foi arrebatado ao céu no Monte das Oliveiras. Atos 1.9 e Lucas 24.50 a 51. Felipe, após ter batizado o eunuco, foi arrebatado pelo Espírito com acento agudo, rito santo e levado do deserto de Gaza, à cidade de Azoto, cerca de 50 quilômetros de distância, com acento circunflexo no Cia. Atos 8.39 a 40. O apóstolo Paulo e o apóstolo João tiveram o privilégio de ser levados ao terceiro céu e tiveram visões extraordinárias. 2 Coríntios 12.1 a 13 e Apocalipse 1.10. Eu também tive o privilégio de ver como será o arrebatamento da Igreja de Cristo. Prepare-se, ó Igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Ele virá e não tardará. Hebreus 10.37. 19. Capítulo 3. Um voto em alto mar. O Espírito Santo me fez a chamada para ser pescador de almas. Homens, aceitei de bom grado e iniciei a caminhada, com muita vontade e determinação. Entreguei-me com toda a minha alma e de todo o meu coração. Fiz um voto ao Senhor e disse: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, e que eu venha trabalhar apenas para ti, em favor do teu evangelho. Pai, preciso sair desse trabalho e te servir integralmente. Então, Deus ouviu o meu pedido e atendeu a minha oração. Naturalmente, tudo foi acontecendo, e de uma forma bem mais grandiosa do que eu esperava. Deus é fiel. Eu, Romildo Aguiar, passei a viver 100% da obra de Deus. Afastei-me do alto mar e deixei a pescaria completamente. Vivendo da obra e cuidando da casa de Deus, percebi que precisava de uma pessoa em minha vida. Comecei a orar ao Senhor por uma varoa, uma pessoa que me completasse e que fosse uma grande serva de Deus. Foram 3 anos de muita oração e jejum para poder receber uma resposta do alto e, finalmente, 20. Minhas orações foram ouvidas. O Senhor me deu uma varoa de minha igreja, por nome Lauranice, mulher dedicada à obra, valorosa e muito guerreira em seus propósitos. Em pouco tempo nos casamos. Na noite do casamento, ela me deixou plantado no altar por quase 2 horas. Eu estava muito tranquilo e, graças a Deus, ela chegou e foi iniciada a cerimônia. Ao término, o nosso pastor pediu que ficássemos na igreja, porque tinha um tratado da parte de Deus para nós. Ninguém saíra e ele disse: o Senhor me falou que grande é a obra que tem na vida de vocês. Em seguida, mandou-nos ajoelhar, derramou óleo sobre minha cabeça, consagrando-me como diácono, e continuou falando sobre os mistérios de Deus em relação à minha vida. Falou de grandes lutas e provações e nos aconselhou a nunca desanimarmos. Falou também de grandes bênçãos e muitas alegrias que teríamos. Fui separado ao presbitério e, a partir desse dia,
comecei a viver da obra do Senhor Deus, sendo fiel em toda maneira de viver. Foram 3 bênçãos em uma noite só, uma das datas mais importantes da minha vida. Foi uma noite muito prazerosa para mim, não poderia deixar de relatar esta ocasião satisfatória. Se eu fosse definir minha vida em uma palavra, seria gratidão. Pela vontade do Senhor fui ungido evangelista, sempre crescendo em sabedoria e unção, tornando-me, finalmente, pastor. 2 semanas depois, meu pastor nos enviou a uma cidade pequena, com aproximadamente 6.000 habitantes, chamada Guaratinga, no sul da Bahia, para dirigir uma igreja naquele local. 21. Capítulo 4. Satanás se apresenta a mim. Nessa cidade, tive uma experiência totalmente sobrenatural e assustadora. Deus me revelou um ser muito esquisito, e cheio de ódio em suas palavras contra mim. Ele disse: se você achar o que está procurando naquele livro, no caso, a Bíblia, eu não terei mais poder sobre você, dos céus, e terei muito cuidado com você. Isso foi de madrugada, em um sonho, por volta de 2 horas da manhã. Acordei muito preocupado e inquieto. Dou graças a Deus por ter encontrado o livro que Satanás havia me dito. Era a Bíblia Sagrada. Não apenas um livro, mas sim, uma espada poderosa que penetra até as divisões da alma e do espírito, perfeita e completa para discernir pensamentos e intenções do coração, como está escrito na carta aos Hebreus 4:12. Satanás tinha razão em estar com medo de mim, mas também entendi que eu teria uma grande responsabilidade e madura missão. 22. Sabemos que a volta de Cristo é certa, como o dia de amanhã há de vir. Ele virá entre as nuvens e os mortos subirão primeiro e depois nós os vivos, e seremos transformados em um corpo de glória, e viveremos com Cristo para sempre. 1 Coríntios 15.51,52. 1 Tessalonicenses 4.13 a 18. 23. Capítulo 5. Olha o cardápio. O cardápio era esse: ovos no café, ovos no almoço e ovos no jantar. Meu Deus! E se já não bastasse tudo isso, ainda vinham os irmãos nos visitar e, para nos abençoar, traziam vísceras de bois salgadas. Então, começava tudo de novo. Vísceras do manhã, vísceras do almoço e também à noite. Perdi até conta. Tudo isso durou uns 7 meses. Ficamos tão doentes que a minha esposa perdeu a nossa primeira filha. Teve um aborto espontâneo e foi tão grave que quase morreu. Por esta causa, saímos um pouco da obra para tratar da nossa saúde. Foram 3 meses de ausência da obra, sem poder pastorear naquele lugar. Quando melhoramos e voltamos para a direção da igreja, fui direcionado a conduzir outra, em um lugar bem maior. Ali começamos uma grande obra. Deus é fiel. Acredito que aqueles 7 meses foram, para nós, uma escola, um período intenso de aprendizagem. Quero definir como a escola de Deus. Descobri que um bom obreiro precisa ser. 24. Posto à prova e testado como ouro que vai ao fogo, para, ai com acento agudo sim, começar a fazer a obra de Deus com maturidade, determinação e coragem, sempre mantendo os pés no chão. Tenho certeza que Deus me chamou para uma grande e importante missão, como aconteceu com Abraão, Isaque, Jacó e também com Moisés. Deus nos reveste com uma autoridade tamanha que até o diabo tem de se submeter a nós, quando estamos na posição que Ele quer. Jesus disse, no Evangelho de Lucas 10.19, que nos daria poder para pisarmos em serpentes, escorpiões e sobre toda a força maligna. O nosso pastor morava em outro estado e tinha outras igrejas, então eu só o via poucas vezes. Ele nos deu total posse da igreja e autonomia para fazer a obra naquele lugar. Era um lugar muito pobre, porém com pessoas dignas e honestas. Minha esposa e eu recebemos a ajuda dos membros da igreja, e isso foi muito essencial em nosso dia a dia. Sou grato a Deus por ter sempre cuidado de nós e nos orientado em tudo o que fazíamos e pensávamos. Deus é fiel. 25. Capítulo 6. A tuberculose. No final do ano de 1995, fui acometido por uma tuberculose, enfermidade que, certamente, veio para me matar.
mas pude ver os livramentos de Deus em minha vida por amor à obra. Estávamos em um culto em um dos bairros da cidade e voltamos para casa por volta das 23 horas. Tudo bem normal. Ao chegar em casa, comecei a vomitar sangue e expelir pelo nariz também. Os irmãos que estavam ali ficaram assustados e entraram em pânico com aquela cena. Um deles chamou um carro para me levar ao hospital. Mas chegando lá recebemos a notícia que não havia luz e nenhum médico para me atender. Voltamos para casa porque só existia aquele hospital na cidade de Porto Seguro. E toda a equipe estava de plantão na cidade vizinha de Santa Cruz Cabraliabá. A única coisa que me restou fazer foi confiar em Deus e esperar um milagre de suas mãos. Foi uma noite bastante 26 conturbada. Não apenas uma noite. Em meus 3 dias de sofrimento, expelindo sangue e me sentindo fraco. Na tarde do 3º dia, as irmãs do grupo de oração de minha igreja foram me visitar e orar pela minha vida. Ali, o Senhor tomou a boca de uma das mulheres, dizendo: "Olha, homem, o teu adversário, Satanás, lançou um dardo de morte para atingir o teu pulmão e assim te matar, mas tua fé te salvou." Fui curado ali mesmo, em cima daquela cama, sem médico, sem remédio, apenas pela vontade de Deus. Meu semblante mudou e eu, que estava muito fraco e debilitado como nunca estive antes, comecei a sentir a força voltar ao meu corpo. Fui curado completamente da dor e da doença que me atingiu. Na noite seguinte, fui ao culto agradecer ao Senhor e dar-lhe graças por sua misericórdia para comigo. Preguei com autoridade e com toda a minha força e sempre agradecendo a Ele. Anos depois, fui ao hospital fazer exames e me consultar e descobri que meu pulmão esquerdo foi perfurado pela forte tuberculose. Mais uma vez, tive uma experiência com Deus, e fui alvo de sua misericórdia e amor incondicional. Ele me livrou da morte e me deu forças para continuar lutando nessa batalha, que é a vida de um pastor. O nosso adversário, Satanás, luta dia e noite para nos tirar da obra que o Senhor nos confiou. No Evangelho de João 10.10, está escrito que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida com abunda com acento circunflexo no cia. 27. O apóstolo Paulo é bem enfático em dizer que nada nesta vida e nem na vindoura nos poderá separar do amor de Cristo. Romanos 8.32. Deus me chamou para ser testemunha do seu poder nas nações e eu lhe disse: usa-me, Pai, e faça o que quiseres com a minha vida. E assim foi feito. Eu fui fiel a Deus e Ele foi fiel a mim. Se você está passando por qualquer enfermidade crônica que sempre o assola, quero lhe dizer, meu amigo, que há uma solução para você. E essa solução é Jesus. Só Ele pode livrá-lo de todo esse mal que se passa na sua vida. Entregue seu caminho ao Senhor Jesus. Confie nele e o mais ele fará. Foi isso que aconteceu comigo. Fui livrado de toda a seta que o inimigo me lançou. Os resultados na vida dos fiéis se virão certamente após as lutas e provações. O conselho que lhe dou, meu leitor, é: siga o exemplo dos 3 amigos de Daniel, na Babilônia, que passaram por situações de vida ou morte, mas escolheram servir fielmente a Deus, negando a ditadura daquele rei que buscava para si a glória que a Deus é devida. Daniel 3.8 a 30. Eles preferiram ser lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Deus não o livra das provações, mas passa com você por todas elas, fornalhas, vales e pelo deserto dessa vida, sempre lhe dando recursos para que você sobreviva e saia vitorioso. E, por meio do seu testemunho, muitas pessoas sejam edificadas na fé. 28. As 2 visões com o Pai e o Filho nas nuvens. No ano de 1997, vi o Senhor Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Na visão, havia uma grande nuvem que aparecia no céu e dentro dela saía um sublime trono, cheio de glória, de resplendor e de luz. Sobre aquele grande trono, vi um ser como uma grande águia, sobre a sua cabeça um arco, na cabeça, uma espécie de coroa de glórias sobre aquele ser divino e majestoso. Ele me olhou fixo por um momento, depois o trono se retirou e a nuvem o cobriu. Logo em seguida, vi outro ser,
em pé nas nuvens. Da cintura para cima eu via perfeitamente como ele era. A sua roupa cobria todo o seu corpo. As mangas eram largas e compridas. Os cabelos brancos como a neve e a sua aparência era de uma pessoa ainda bem jovem. Fiquei muito emocionado, pois era muito bonito. Meu Deus, como Jesus é lindo, maravilhoso, santo, meigo, manso e educadíssimo. Seu rosto de compaixão, ternura, amor e misericórdia, seus olhos cativantes concentrados no que quer falar e fazer. Meu Deus, como tu és maravilhoso em ternura. Ele começou a falar comigo, dizendo: ungido, cuida bem das minhas ovelhas. Cuida delas, ensina a minha palavra, prega a verdade. Eu te chamei para apresentar muitas ovelhas naquele dia diante do meu Pai. Se permaneceres na minha palavra e fizeres aquilo que mando, então estarei contigo. Querido leitor, que momento glorioso foi aquele. Você, que está lendo este livro, talvez não tenha ideia do que é isso. Grande é o peso do ministério nos ombros. Preciso cumprir. 29. O ide de Jesus, ir por todas as nações. Não é uma tarefa fácil, mas Deus me ajudará a cumpri-la. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. SO agora que tive a oportunidade de registrar essa experiência, esse encontro sublime com o Mestre dos Mestres, o Autor da vida, Jesus Cristo. João 3.16. E é com muita alegria e entusiasmo que escrevo aqui. Há muitas pessoas que até hoje perguntam como surgiu Deus. A Bíblia responde, categoricamente, que Deus é eterno. Logo não tem prinque com acento agudo pio nem fim. Ele já existia antes de todas as coisas. Tudo o que existe, até mesmo o tempo, é após Deus. Deus não surgiu. Ele era Jó 36.26, Isaías 43.13. O que havia antes de Deus? Respondo com precisão: nada, pois Deus é o prinque com acento agudo pio de todas as coisas, sejam elas visíveis ou invisíveis aos nossos olhos. Tudo veio à existência após ele. Salmo 89.11. As 7 moradas do Deus Trino. 1. Os céus. 2. O tabernáculo. 3. O templo construído por Salomão. 4. O templo construído por Zorobabel. 5. O corpo de Jesus. 36. O templo das igrejas verdadeiras. 7. A vida dos crentes fiéis. Nós estamos na sexta dispensação, também chamada e conhecida como Era Cristã. Esse período já dura mais de 2000 anos e a Igreja de Cristo vai ser levada. 31. Capítulo 7. A cura de uma cega. Em 1996, o Senhor Jesus levou-me na casa de uma pessoa da família, onde encontrei uma senhora, conhecida de longas datas, sogra de um tio meu. Perguntei-lhe o que estava acontecendo e ela respondeu que andava muito angustiada da vida, pois tinha perdido uma visão e também mais de 75% da outra. Era uma mulher infeliz, sem paz, sem saúde, sem Cristo e sem salvação. Imagine como estava a alma dessa mulher, passando, além de tudo, por uma grande dificuldade financeira. Tive uma grande compaixão dela, o que me ajudou muito quando orei por ela. Clamei ao Senhor de todo o meu coração e Deus me ouviu. Ungi os seus olhos com óleo santo e ela voltou a enxergar. Glórias a Deus. Meu Deus, como eu te amo. Ela aceitou a Jesus, se batizou nas águas e foi batizada com o Espírito Santo. 32. Passado um tempo, ela nos encontrou, minha esposa e eu, e nos contou que estava muito feliz com Jesus e enxergava melhor do que antes. Alguns anos depois, o Senhor a levou para a glória, a morada eterna. Viver preso na escuridão deve ser um sofrimento horrível. Por isso é que Jesus veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Lucas 19.10. 33. Capítulo 8. Morte e ressurreição da minha filha Talita. Tenho uma filha única chamada Talita. Quando tinha apenas 3 anos, ela caiu de uma altura de 3 metros, sobre as pedras de uma construção civil e quase a perdi. Estávamos conversando na casa pastoral, atendendo as ovelhas e não percebemos sua ausência por vários minutos. O meu filho, Gabriel, de apenas 4 anos, encontrou a irmã no chão e nos chamou para socorrê-la. Quando a vi, já estava nos braços de uma irmã da nossa igreja, Nádia,
que chegou bem na hora do acidente e ficou tão apavorada que perdeu a voz, sem conseguir nos avisar. A menina estava morta em seus braços. Confesso que foi muito difícil para nós como pais. Tomando-a dela, orei ao Senhor: Deus, esta é a única filha que tenho.